Vamos à gravação então da folha dos exercícios da folha da resolução dos exercícios da primeira atividade, folha 2. Como eu falei, vou resolver alguns só, não todos, o 5, o 6, o 7 e o 10. Os outros são repetitivos, de certa forma. Então, o 5, aqui ele tem um automóvel andando a uma velocidade de 60 km por hora, velocidade média de 60 km por hora, e só isso que coloca nessa questão, não coloca mais nenhuma informação. Daí ele pede aqui para verificar qual dessas alternativas são sempre corretas. Letra A. Automóvel se desenvolveu velocidade constante igual a 60 km por hora em todo o trecho. Então, o que acontece? No cálculo e na questão da velocidade escalar, o cálculo da velocidade escalar média, ele não informa necessariamente se a sua velocidade foi constante ou não. Então, ele pode ter variação ali da velocidade, mas o cálculo, que é simplesmente a divisão do ΔS pelo ΔT, pode ter dado lá os 60. Então, não necessariamente foi velocidade constante. Letra B. A velocidade do automóvel no trecho considerado nunca foi nula, ou seja, o automóvel nunca parou. Então, isso também não está sendo informado aqui, e pode acontecer, tá? Porque o cálculo da velocidade escalar média pode ter trechos onde a velocidade pode ser nula, que pode ter parado em algum momento. Letra C. O maior valor da velocidade desenvolvida pelo automóvel foi igual a 120 km por hora. Também não tem nenhuma informação que isso aqui sempre seja verdadeiro, sempre seja correto. Letra D. Se metade do trecho foi percorrido com velocidade escalar média de 40 km por hora, o restante foi percorrido com velocidade escalar média de 80 km por hora. Aqui não podemos afirmar isso aqui, dado que por cálculos também isso aqui não corresponde, não bate. A única que é verdadeira então é a letra E. Se a viagem demorou 2 horas, o deslocamento do automóvel na trajetória considerada foi de 120 km. Então, se eu fizer lá o que me informa na letra E, se ele faz um deslocamento de 120 km em 2 horas, então simplesmente o cálculo da velocidade média vai ser deslocamento dividido por tempo. Então, 120 dividido por 2, então o cálculo da velocidade média, escalar média, vai dar 60 km por hora. Então, essa aqui é a única que é verdadeira sempre, tá? Qualquer condição. Questão número 6. O motorista de automóvel deseja cumprir um trecho de 40 km com velocidade escalar média de 80 km por hora. Se nos primeiros 15 minutos ele mantiver velocidade escalar média de 40 km por hora, qual deverá ser a velocidade escalar média no trecho restante, de modo que ele consiga atingir seu objetivo? Bom, agora nós vamos entrar então em alguma parte um pouco mais de cálculo, que eu vou mostrar para vocês como é que se desenvolve essa questão aqui sem muito problema. Quem tiver dificuldade, manda uma mensagem lá. Então ele vai percorrer uma distância de 40 km, sendo que a sua velocidade média tem que ser de 80 km por hora. O que ele afirma ali? Que durante os 15 primeiros minutos ele vai se deslocar com velocidade de 40 km por hora. 15 minutos, se você olhar no relógio lá, dá 1/4 de hora, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa distância aqui para ver o que vai sobrar aqui para depois calcular o restante e a resposta da questão. Então, como é que eu vou calcular esta distância que foi percorrida aqui? Distância, vamos usar qual é a equação original? Velocidade média é deslocamento dividido por tempo, ΔS dividido por ΔT. Se você isolar nessa equação aqui o ΔS, o ΔT vai passar para cá multiplicando. Então, vai ficar ΔS igual a velocidade média vezes variação de tempo. Então, olha lá o que acontece. ΔS, então, vou usar isso aqui, velocidade média vezes variação de tempo. Então, ΔS só nesse trecho aqui, velocidade vezes variação de tempo. A velocidade, como informado lá, foi de 40, e a variação de tempo aqui, o tempo decorrido aqui, foi de 15 minutos ou 1/4 de hora.
eu não posso usar 15 minutos, porque ele está utilizando as unidades quilômetro e hora, então tem que ser em hora. Então, transformando 15 minutos dá 1/4 de hora. Por que eu coloquei 1/4 e não cálculo lá de 0, alguma coisa? Porque olha só o que acontece. 40 não é velocidade. Ele vai multiplicar pelo tempo ali que eu coloquei como 1/4 de hora. Então, olha só o que vai dar. 40 por 1, 40. 40 dividido por 4. Sem precisar usar calculadora. 40 dividido por 4, então 10 quilômetros. Então, esse trecho aqui foi calculado, então deu 10 quilômetros. Então, quanto que falta nessa outra parte aqui? 40 menos 10, então nessa outra parte aqui faltam 30. Então, logo, faltam 30 quilômetros, certo? Ok? Então, o que ele quer saber? Qual é a velocidade que ele tem que percorrer esse outro trecho aqui para resultar na velocidade média lá de 80 km por hora, ok? Então, o que eu vou pensar aqui? ΔT, ou seja, esse outro tempo aqui, eu quero calcular esse outro tempo, porque eu já sei quanto o que ele tem que percorrer, são 30 km. Então, como é que eu vou calcular esse tempo aqui? Né? Esse tempo, perdão, o tempo total aqui, ó, o tempo total que ele percorreu. Para calcular o tempo, o que eu faço aqui, ó? Eu só troco aqui, ó, troco a velocidade pelo tempo. Então, ΔT vai ficar ΔS dividido por V. Então, ΔT igual a ΔS dividido por V. ΔS, o total lá, ó, 40 dividido pela velocidade média que ele desenvolveu, que é de 80. 40 por 80, então o trecho total deu meia hora. De 40 por 80, cancela um zero em cima e embaixo. 4 por 8 dá 1/2. Simplificando, dá 1/2. Então, 1/2 ou meia hora foi o tempo total. Mas se ele já usou aqui, ó, 15 minutos, então de meia hora, né, ou 0,5 horas, se eu já usei 15 minutos, então para cá também faltam, né, logo faltam só 15 minutos nesse outro trecho aqui. Então, 15 minutos, e 15 minutos se você olhar no relógio, lembrando lá que é 1/4 de hora, certo? Então, qual a velocidade média que ele tem que desenvolver aqui? Então, faltam 30 quilômetros, e nesses 30 quilômetros ele tem que fazer isso em 15 minutos. Lembrando que tem que transformar isso para hora, certo? 15 minutos dá 1/4 de hora, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo da velocidade naquele trecho que falta. 30, que é deslocamento, não é deslocamento dividido por tempo. Então, 30 dividido por 1/4 de hora. Esse 1/4, quando eu transformo essa divisão numa multiplicação, eu inverto aqui, ó, vai ficar 4 sobre 1. Esse sobre 1 aqui eu não preciso escrever. Então, vai ficar 30 vezes 4, 30 vezes 4, 120. Então, a velocidade média nesse trecho aqui, ó, para que eu cumpra a velocidade média, a escalar média de 80 km por hora, então a velocidade nesse trecho aqui tem que ser de 120 km por hora. Ok? Então, alguma dúvida, assista o vídeo novamente ou mande mensagem, tá? Questão 7. Na questão 7, uma pessoa que pratica constantemente exercícios físicos consegue completar uma corrida de 10 km em 1 hora. Então, tem a distância e tem o tempo. Supondo que a pessoa cumpriu os primeiros 5 km com velocidade escalar média de 15 km por hora. Quanto tempo demorou para cumprir os 5 km restantes? Tá? Então, ele quer saber aqui quanto tempo que demorou para outra metade da trajetória, certo? Então, olha só como é que se resolve agora essa questão 7. Então, ela é de certa forma simples, certo? Ele vai percorrer 10 km em 1 hora, ok? Sendo que os 5 primeiros quilômetros, ele vai com uma velocidade média de 15 km por hora, tá? Então, eu quero calcular quanto tempo que ele demora aqui.
nesse primeiro trecho. Então, para calcular o tempo, eu tenho que fazer, lembra lá? ΔS dividido por V, né? Distância dividido por, deslocamento dividido por velocidade. Então, 5 km, tá lá, 5 dividido por 15 km por hora. 5 por 15, simplifica por 5, vai dar 1/3 de hora. Estão vendo aqui que eu nunca faço a divisão na calculadora lá para dar 0, né? Alguma coisa aqui, ó, 0,33333. Eu não faço esse cálculo. Eu faço a divisão aqui para tentar achar um número em fração. Por quê? Porque esse número em fração, ele não tem propagação de erro quando eu for fazer um outro cálculo usando esse valor aqui. Então, se acostumem a fazer isso. Então, 1/3 de hora. Quanto que é 1/3 de hora? 1/3 de hora, então, corresponde a 20 minutos. Então, nesse primeiro trecho aqui, passaram-se 20 minutos. 20 minutos para 1 hora, quanto que falta? Né? Então, olha lá, 1 hora menos 1/3 de hora, ou seja, 2/3 de hora é nesse intervalo aqui. Ué, se aqui passaram 20, então seria 20 mais quanto para dar 1 hora? Mais 40 minutos, certo? 40 minutos, então seria 2/3 de hora, certo? Então, 2/3 de hora é 20 mais 20, né? Que cada 1/3 de hora não é 20. Então, 2/3, 20 mais 20. Então, nesse outro trecho aqui, ou você coloca 2/3 de hora como resposta, ou coloca 40 minutos como resposta. Questão número 10. O som se move no ar a 340 metros por segundo e no ferro a 3.400 metros por segundo. Uma pessoa próxima de um trilho de trem ouve 2 sons de uma mesma pancada, um proveniente dos trilhos e a outra proveniente do ar, separados por 0,18 segundos. Qual é o comprimento do trilho no trecho que separa a pessoa do lugar onde ocorreu a pancada? Então, isso aqui, gente, isso aqui envolve matemática um pouco mais elaborada, porque tem sistema de equações. E esse sistema de equações, então, ele é resolvido dessa maneira aqui. Então, olha lá, ó. Vamos ver, a velocidade do som é de 340 metros por segundo e a velocidade no ferro é de 3.400 metros por segundo. Qual é o som que vai chegar primeiro? Aquele que tem maior velocidade. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o tempo decorrido desse cara aqui de T, do som pelo ferro de T. E a velocidade própria do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, o som do ar vai chegar depois. Quanto tempo depois? 0,18 segundos. Então, o tempo de propagação do som no ar vai ser esse tempo aqui, porque ele vai chegar antes, mais 0,18 segundos. Ou seja, mais 0,18 segundos depois. Tá? Então, o que eu vou organizar aqui? Vou ver qual é a equação da velocidade. Velocidade média, então vai ser deslocamento dividido por tempo. Então, olha lá, ó. Velocidade 340 igual a ΔS sobre ΔT do primeiro. Quem é o ΔT do primeiro? T mais 0,18. Eu coloco lá T mais 0,18. Para o segundo, para o ferro agora, de novo, V igual a ΔS sobre ΔT. Então, 3.400 igual a ΔS que eu não sei qual é a distância, que é isso que eu quero calcular, dividido por ΔT. Então, o ΔT eu chamei lá só de T, certo? Então, aqui, ó, ficou um sisteminha de equações aqui, ó, duas equações e duas incógnitas, né? O que diz na matemática? Quando você tem duas equações e duas incógnitas, você consegue resolver esse sistema de equações. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu passei esse que estava dividindo aqui, ó, eu passei multiplicando 340. Peguei esse que estava dividindo, multiplicando 3.400. Então, fica assim, ΔS, daí eu coloco na frente, ΔS igual a 340 vezes T mais 0,18. Tá lá. E o segundo aqui, ó,
passo o t multiplicando também e deixo o ΔS na frente. Então, ΔS igual a 3.400 vezes t. É como se eu fizesse aqui uma multiplicação cruzada aqui, ó. Como aqui tem 1, não aparece, né? Então, por isso que fica só ΔS aqui. Então, esse aqui é o sistema de equações, olha lá, ó. E como é que se resolve esse sistema de equações? Bom, o que disse ali, ó? Que eu vou ter que igualar aqueles dois ΔS lá. E a distância não é a mesma? A distância é a mesma, né? O deslocamento é o mesmo ali, né? Então, ΔS igual a ΔS, tá? Só para simbolizar aqui. Então, aqui eu vou pegar lá, vou pegar a primeira equação. Quem é o ΔS? Ah, no lugar do ΔS, eu vou colocar 340 vezes t mais 0,18. E no lugar do segundo ΔS, eu vou colocar 3.400 vezes t. Quer dizer, eu vou igualar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui eu vou igualar. Então, olha só como é que vai ficar. 340 t mais 0,18, parênteses, igual a 3.400 vezes t, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Tá repetindo aqui, ó, 340, 340, aí sobra um zero. Então, se eu cancelo esses dois aqui, aqui vai sobrar 1 e 0. Então, vai sobrar 10 aqui, tá? Então, ó, essa linha aqui ignora, então eu vou pular para cá. Então, sobrou o que aqui? Cancelei, certo? Então, sobrou t mais 0,18 igual a 1 com 0, então 10t. Ok? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou achando o t. Então, t mais 0,18 igual a 10t. Passo esse t para o outro lado, trocando de sinal. Então, fica menos t. Então, 0,18 igual a 10t menos t. 0,18 igual a 9t. Eu vou isolar o t. Para isolar o t, eu só passo 9 dividindo. Então, t igual a 0,18 dividido por 9. 0,18 por 9, deixo em fração de novo. Lá quanto que é? É 1 sobre 200. Tá? Esse cálculo aqui em fração, 1 sobre 200. Ok? Tá, e agora? O que eu vou fazer para achar o ΔS? O objetivo é achar o ΔS. Então, para achar o ΔS, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó. No lugar do t, eu vou substituir aqui pelo 1 sobre 200, que eu achei aqui. Então, olha lá, ΔS igual a 3.400 vezes t. Então, 3.400 vezes 1 sobre 200, que é o valor do t. Então, corto dois zeros, então ficou 34 dividido por 2. 34 por 2, então o trilho lá tinha 17 metros.